Bom, no capítulo 5, nós vamos utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor já estudada nos capítulos anteriores para justificar a utilização de determinados materiais, que podem ser condutores ou isolantes na nossa vida cotidiana. Além disso, nós vamos explicar, partindo desses variados tipos de materiais, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos, como é o caso da garrafa térmica. O capítulo 5, ele descreve uma tradição praticada em vários locais do mundo, que é caminhar sobre brasas. E faz uma pergunta: como algumas pessoas conseguem andar sobre brasas? E aí, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa conhecer e entender dois princípios físicos que permitem que uma pessoa caminhe sobre as brasas sem correr grande risco de se queimar, que é a condutividade e a capacidade térmica. Condutividade térmica é a capacidade de um material transmitir calor a outros materiais. E a capacidade térmica é quanto calor o material precisa receber ou perder antes de mudar de temperatura. Então, aí a gente consegue responder, porque, na verdade, essas pessoas, elas possuem baixa condutividade e baixa capacidade térmica, né? Esses são dois fatores importantes. Além disso, a sola dos pés fica um pouco tempo em contato com as brasas. Por quê? Essa pessoa ela precisa caminhar sobre as brasas mantendo uma velocidade constante para que a pressão dos pés sobre as brasas seja sempre a mesma. Assim, na medida que ela vai caminhando, ela pisa em cima das brasas menos incandescentes e a chance dela se queimar é bem menor, né? Se ela andar muito devagar, ela vai possibilitar que as brasas transfiram calor para os pés. Se ela andar muito rápido, ela também vai pisar, né? Vai afundar os pés nas brasas, tocando nas brasas mais quentes. E aí ela corre o risco de se queimar. Se ela mantém uma velocidade, a pressão sobre as brasas vai ser bem menor, né? Então, ela vai tocar em brasas menos incandescentes e aí ela consegue, né, ter um risco menor. Isso porque as células do nosso corpo, elas contêm muita água, né? Então, se você mantém essa pressão menor dos pés sobre as brasas, você corre um risco bem menor de se queimar. E aí nós vamos seguir nesse capítulo falando justamente nisso. Será que a gente tem algum material que, assim como as brasas, não transferem muito calor? Porque tem alguns materiais que transferem, outros não transferem. A gente vai conhecer justamente esses materiais, que podem ser condutores ou isolantes. Então, antes da gente conhecer os materiais condutores e isolantes, nós vamos entender o conceito de sistema. Sistema pode ser considerado como uma porção limitada do universo, onde ocorre a interação de vários elementos de forma organizada. Então, eu coloquei aqui um esqueminha para a gente entender o que é um sistema. Aqui nós temos um recipiente de laboratório chamado de Becker. Dentro do Becker existe um conteúdo, tá? Vamos considerar um líquido dentro desse Becker, dentro desse recipiente. As paredes do recipiente, que são de vidro, nós vamos chamar de fronteira. É o que separa o que está dentro do recipiente e o que está em torno, do lado de fora, que nós vamos chamar de vizinhança. Então, vamos lá recordando, ó. O recipiente, as paredes desse recipiente, nós vamos chamar de fronteira. Dentro do recipiente, nós temos um conteúdo que nós vamos chamar de sistema. Então, é uma porção limitada. Isso aqui pode ser um pouco de água, um pouco de qualquer matéria dentro desse recipiente que nós chamaremos de sistema. O lado de fora,
né, da fronteira, nós chamaremos de vizinhança. Então, vocês observem que tem setas com energia entrando no sistema, saindo do sistema, né? Ora entra energia, ora sai energia. Então, isso é que é um sistema. É uma porção, né, que é como se fosse um objeto de estudo. A gente vai estudar esse sistema, é o nosso objeto. É uma parte do universo, uma parte de uma matéria. E vai haver uma interação. A vizinhança vai interagir com esse sistema. A setinha mostrando entrando energia, saindo energia, certo? Esse sistema não está em contato direto com a vizinhança porque eu tenho uma fronteira, uma parede que separa o sistema da vizinhança. Só que existem elementos na vizinhança que interagem com o sistema, assim como existem elementos no sistema que interagem com a vizinhança. Entendido? É como se fosse o nosso corpo. O lado de fora do nosso corpo seria a vizinhança. A nossa pele, a fronteira. E o que está dentro do nosso corpo? A gente interage. Coisas acontecem, fenômenos acontecem dentro do nosso organismo que interagem com alguns fatores do lado de fora do nosso corpo, aqui no meio ambiente. Então, a gente precisa conhecer o que é um sistema. Então, é uma parte limitada do universo, onde vão acontecer várias interações com vários elementos, e é tudo de maneira organizada, não acontece de qualquer maneira, certo? Bom, agora que nós já sabemos o que é um sistema, nós vamos conhecer os 3 tipos de sistema: o sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. No sistema aberto, nós vamos verificar trocas de energia e de matéria com o meio envolvente. Como assim? A vizinhança, né, no caso é o meio envolvente, o lado de fora, e o lado de dentro, que é o sistema. Vai haver uma troca entre a parte interna e a parte externa, tanto de matéria quanto de energia. Um exemplo: os animais e os vegetais são sistemas abertos. Nós somos animais. Nós, seres humanos, nós trocamos matéria e energia com o ambiente. Como que isso acontece? Quando nós ingerimos os nossos alimentos para obter matéria e energia, parte dessa energia nós vamos gastar para realizar os nossos movimentos, nossas atividades metabólicas, respirar, fazer digestão, né? E vamos também liberar parte dessa energia para o ambiente em forma de calor. Então, a energia ela está sendo transformada de uma forma para outra e transferida de um local para o outro. Ora, essa energia está aqui no ambiente, né? O alimento que nós vamos ingerir. Ora, nós tiramos essa energia, matéria e energia para as nossas células. Então, nós estamos transferindo energia de um local para o outro. Perdemos energia na forma de calor para o meio ambiente. Então, é um sistema aberto, ok? Sistema fechado, quando ocorrem apenas transferências de energia. Não vai haver transferência de matéria. A massa não será transferida. Um exemplo: uma lata de alimentos de conserva pode ser resfriada e ela perde calor. Coloca ela dentro da geladeira, ela vai ser resfriada, então ela vai perder calor. Ou eu posso colocar ela para ser aquecida, e aí ela vai ganhar calor. Mas a matéria que está lá não será perdida e nem recebida. Então, dentro da lata tem milho. Eu tenho ali uma quantidade de milho, que é a matéria, é a massa. Se eu resfriar ou aquecer, só vai haver transferência de energia. A matéria permanece dentro da lata, porque a lata está fechada. Então, eu não estou trocando matéria, eu só estou transferindo a energia. Se eu coloco ela dentro da geladeira, ela vai resfriar, porque ela vai perder calor. Se eu coloco ela dentro do fogo, ela vai ficar aquecida, porque vai ganhar calor.
mas a quantidade de matéria dentro da lata permanece a mesma. Por isso eu digo que o sistema é fechado. Já no sistema isolado, não vai haver troca nem de energia e nem de matéria. E aí um exemplo bem clássico para identificar esse sistema isolado é o da garrafa térmica, que se aproxima bem desse sistema, tá? Se aproxima bastante desse sistema. E aí nesse esqueminha aqui vocês vão poder observar os 3 tipos de sistema. O primeiro, o sistema aberto, né? Onde você observa que eu tenho uma garrafa de vidro contendo o líquido, né? E ela está aberta e vocês podem observar que está entrando vapor de água, saindo vapor de água. A água é matéria. E podem observar entrando calor, saindo calor. É a energia. Então, está havendo uma interação do sistema com o meio ambiente, por ser um sistema aberto, está havendo uma interação, ou seja, uma transferência tanto de calor, tanto de energia, quanto de matéria. No segundo sistema, vocês têm o mesmo sistema, a diferença é que ele tem uma vedação, uma rolha, fazendo com que esse sistema fique fechado. Então, a matéria que está aqui dentro não vai sair e nem a matéria que está lá fora vai entrar, mas vai haver a transferência de energia. Calor entra, calor sai. Se eu aquecer essa garrafa, ela vai ganhar calor. O líquido que está lá dentro vai ficar aquecido, mas a quantidade de matéria vai permanecer a mesma. Se eu resfriar, vai perder calor, o calor vai sair, né, do sistema para o ambiente, mas a matéria vai permanecer a mesma. Já no terceiro sistema, que é o sistema isolado, além da garrafa, você tem uma parede isolando, impedindo que ela perca esse calor ou ganhe calor. Então, essa parede isola o sistema. Ele está fechado, além do sistema estar fechado, tem uma parede de isolamento, impedindo que ocorra a transferência de energia e também de matéria, certo? Bom, aqui a gente pode observar exemplos do nosso cotidiano, dos 3 sistemas. Um copo contendo um líquido, água com gelo, né? É um sistema aberto, vai haver troca de matéria e energia, né? A matéria, a massa, que é a água, e a energia, se ela está ganhando ou perdendo calor, né? Se ela está gelada, ela está perdendo calor. Se ela está quente, ela está ganhando calor. O sistema fechado era uma garrafa de água vedada com a sua tampinha e aí só vai haver troca de energia. A quantidade de água que está dentro vai permanecer, tanto faz essa água estar aquecida ou resfriada, ok? Então, só está tendo troca de energia. E o sistema isolado? Uma geladeira. Então, essa parede metálica da geladeira faz com que ela fique isolada do ambiente. Ela não ganha calor do ambiente e também não perde, né? Nem ganha nem perde calor, nem matéria e nem energia. Não vai haver troca nem de matéria e de energia por causa dessa parede metálica existente na geladeira. Bom, agora a gente vai conhecer alguns materiais que são condutores e outros que são isolantes. Vamos recordando, materiais isolantes são aqueles que dificultam a troca de calor entre os materiais, como é a borracha, o vidro, a cerâmica e a madeira. E os materiais condutores são aqueles que permitem a troca de calor com facilidade, porque a transferência de energia é muito rápida, é o caso dos metais, né? A gente estudou isso nos módulos anteriores. Bom, aqui nós temos 2 tipos de embalagem, uma embalagem de isopor e uma embalagem de plástico. Qual embalagem conserva os alimentos quentes ou gelados por mais tempo? O de isopor ou o de plástico? Né? E aí, considerando que agora a gente já sabe o que são materiais condutores e materiais isolantes, então nós responderíamos aqui que a embalagem de isopor é a que vai conservar, né, a temperatura por mais tempo. Por quê? Porque o isopor ele funciona como um isolante térmico, ok?
E aí, para finalizar o capítulo 5, nós vamos conhecer o mecanismo da garrafa térmica. E aí nós temos duas ilustrações, uma garrafa de plástico e uma garrafa térmica. E aí a pergunta, qual das garrafas você acha que conserva melhor os líquidos quentes no seu interior? E aí, conhecendo aqueles 3 sistemas que nós conhecemos, a gente pode, rapidamente responder essa pergunta. Uma garrafa térmica e por quê? Porque ela foi projetada para atuar como um isolante térmico. Lembra o sistema isolado? A garrafa térmica tem uma capa, uma parede que isola, impedindo que haja transferência de matéria e de energia com o meio ambiente. Vamos conhecer então um pouco da garrafa térmica. A garrafa térmica foi criada pelo físico e químico James Dewar, por isso ela também ficou conhecida como frasco ou vaso de Dewar, feita de materiais isolantes para dificultar a propagação de calor por condução e irradiação e tornar mais lenta a convecção. Lembrando que a condução tem que haver contato de 2 materiais com temperaturas diferentes. A irradiação não há meio material, é feito por ondas, E torna mais lentamente a convecção. Lembra que a convecção ela só ocorre com fluidos e por diferença de temperatura e de densidades. Então, vamos entender por que a garrafa térmica dificulta a propagação do calor, conhecendo a estrutura interna de uma garrafa térmica. Então, nós podemos aqui no esqueminha observar as várias partes dessa garrafa térmica, Nós temos um tubo de vidro com paredes duplas, Tem 2 paredes no mesmo tubo. E entre uma parede e outra, formam um vácuo. O que é isso? Não tem ar. A ausência de ar aqui, formando esse vácuo, vai diminuir a troca de calor por condução, porque o material que está lá dentro do sistema, dentro da garrafa, não entra em contato com a parede de vidro, Porque o café quente toca na parede interna, mas não consegue tocar na parede externa, porque existe esse vácuo. Isso reduz a transmissão de calor por condução. Outra coisa, esse tubo de vidro ele é espelhado por dentro e por fora. E qual a vantagem? Vai evitar a troca de calor por irradiação. Outra coisa importante, a tampa que veda essa garrafa, ela é de plástico e vedada com uma borracha. Isso para quê? Para evitar a troca de calor por convecção quando nós abrimos e fechamos a garrafa. Então, ao abrir e fechar a garrafa, o material de plástico e a borracha vão fazer com que ocorra ali um isolamento térmico. E aí vai diminuir. Lembra que os vapores, por menor densidade, por estarem mais quentes, têm menor densidade, sobem. E aí essa borracha vai impedir. É claro que não elimina totalmente, não evita totalmente, mas diminui bastante. Então, eu abro e fecho a garrafa e essa borracha vai vedar, impedindo que ocorra essa troca de calor por convecção. E aí nós temos um exemplo de um sistema isolado, porque ela tem estruturas, materiais que vão fazer com que elas funcionem como isolantes térmicos. Ok?